Olá pessoal, estamos iniciando então um podcast sobre mentes e antes de iniciar eu já vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem, comentarem, isso vai ser bem importante para a gente, tá? E hoje a gente trouxe um convidado especial que depois a Fê vai apresentar, que vai falar sobre um assunto muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente vai falar sobre a saúde mental no período da gestação e do puerpério. Vamos explorar aspectos psicológicos, comportamentais, emocionais, sociais, biológicos. E a gente trouxe, então, o nosso colega competentíssimo, que eu gosto muito, que a gente faz uma parceria muito interessante de trabalho, um profissional que a gente confia muito, que é o Dr. Rafael Lopes. Ele é médico psiquiatra formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é terapeuta cognitivo comportamental, mestrando em Ciências da Saúde e colaborador do pré-natal de alto risco do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Seja muito bem-vindo, Rafa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que falar desse tema tão importante, assim, eu acho que a gente precisa desses espaços porque é um tema que apesar de ser muito prevalente, pouca gente fala. Exatamente. Então, aproveitar esse espaço de vocês para bater esse papo, acho que vai ser bem interessante. Isso. E o nosso foco é gestantes e puérperas, mas também a gente está falando para aquelas mulheres que querem ser mães, né, Rafa? Que pensam em ser mães. Essa parte de tentantes também eu acho uma parte super importante de falar. Exatamente. Rafa, então a gente vai fazendo algumas perguntas para a gente ir batendo um papo aqui, tá? Como as alterações hormonais na gravidez ela pode afetar a saúde mental da mulher? Isso é uma pergunta boa para a gente começar. Eu acho que até tão importante como a gente encarar essas alterações biológicas, se é que a gente pode trazer assim, hormonais, a gente não pode também fazer um reducionismo biológico, assim. A gente não pode achar que as questões envolvendo a gravidez e o puerpério são unicamente explicadas pelas questões hormonais. Eu acho que as questões hormonais têm uma importância gigantesca, eu acho que a gente pode detalhar mais sobre isso, mas entender que é sempre um aspecto biopsicossocial, tem todas as questões psicológicas e também todas as pressões sociais envolvendo esse período, né? Então, a gente não pode reduzir essas questões hormonais, mas quando a gente enxerga essas questões hormonais, tem se estudado muito, cada vez mais, o papel dos hormônios sexuais femininos, assim, durante a vida da mulher. E talvez dentro da gestação, principalmente dentro do puerpério, é um dos momentos em que mais há essa oscilação hormonal feminina, né? Nesse período ali, também depois, no período de perimenopausa, que também tem muita oscilação, são períodos em que a mulher está mais suscetível a ter alterações do ponto de vista psiquiátrico, psicológico. 70% das mulheres vão ter sintomas depressivos durante a gravidez. Isso é um número muito grande, né? Quase 1/3 das mulheres vão ter o primeiro episódio depressivo durante a gestação ou o puerpério. Então, a gente precisa justamente falar disso para conseguir observar e levar isso à tona. Os hormônios estrogênio e progesterona, eles têm uma flutuação muito importante durante a gravidez e tem uma queda muito abrupta durante o puerpério. Depois que a mulher tem o filho, tem uma queda gigantesca de progesterona e de estrogênio. O que se tem visto é que, por exemplo, essa queda de estrogênio influencia até em fatores associados à parte cerebral, né? A gente tem um BDNF, que é um fator no cérebro que aumenta a conexão entre os neurônios e que a gente vê que quando ele está mais baixo, acaba estando associado à depressão. A baixa desse estrogênio, por exemplo, leva a essa baixa desse fator, predispondo também a mulher a essas questões de depressão. A gente vê que a progesterona e os metabólitos da progesterona, que também tem essa queda, também está associada a sintomas depressivos. Até tem se estudado cada vez mais medicações que agem nesses metabólitos da progesterona para a depressão pós-parto. Nesses últimos 2 anos, saíram algumas medicações via oral, injetável, que são medicações específicas para a depressão pós-parto e são medicações que agem justamente nos metabólitos ativos da progesterona. Então, bem diferente das medicações que a gente está acostumado, de serotonina e noradrenalina, essas medicações agem ali no mecanismo da progesterona. Então, isso fica evidente cada vez mais o quanto que esses hormônios sexuais femininos acabam influenciando
dentro do período da gestação e do puerpério. Né? Eu acho que, sintetizando uma questão hormonal, isso é bem evidente, assim. Acho que fica bem claro, né? Ótimo. Perfeito. Bom, vamos para a segunda já, então. Qual seria a importância do apoio psicológico, né, Rafa, para as gestantes e puérperas? Assim, a gente sabe que é muito importante esse apoio do pessoal, da rede, dos amigos, enfim, como é que é isso para ti? Isso é uma parte importante, assim, eu acho que vocês devem ver muito isso dentro do consultório, acho que de uma maneira clínica, até mais... Não vou me limitar assim, a responder como apoio psicológico, mas o apoio interpessoal, né? Eu acho que o que a gente vê muito é que a gestante, a puérpera, ela precisa muito de um apoio interpessoal. Né? A gente cada vez mais enxerga que quanto mais isolada essa mulher é, quanto menos rede de apoio ela tem, maior é o risco dela ter algum tipo de transtorno psiquiátrico durante esse período. A gente sabe o quão difícil é esse período, o quão pesado, tão cansativo é. E justamente não ter essa rede de apoio aumenta o risco de 2 a 3 vezes, dependendo dos estudos, assim, né? Essa falta de apoio interpessoal aumenta o risco da depressão puerperal, né? Então, acho que o papel do psicólogo, da psicóloga, também passa sobre incentivar e levar a mulher, né, a conseguir estruturar essa rede de apoio e também fazer parte dessa rede de apoio. Muitas das vezes a gente acaba fazendo parte também. Inclusive, estava revendo esses dias alguns estudos que falam sobre aspectos psicológicos e intervenções de psicologia dentro desse período puerperal. E um dos estudos, uma das linhas de psicoterapia que a gente vê com muita evidência é a terapia interpessoal, que é um tipo de terapia que é justamente ensinando a paciente a pedir ajuda, né? Fortalecendo a comunicação da paciente para que ela saiba ir até as pessoas que ela necessita quando ela não está bem. E esse é um dos tipos de psicoterapia que mais tem sido estudado para dentro desse período de gestação e puerpério, e parece ter um dos melhores resultados, assim, até resultados melhores do que a terapia cognitivo-comportamental, que a gente sabe que é queridinha dos estudos, assim, né? Então, assim, eu acho que, basicamente, se fosse para definir uma necessidade que deve ter intervenção por meio de psicólogos e psiquiatras da família, é justamente fazer com que a mulher tenha mais apoio interpessoal, né? Que ela consiga justamente ter essa rede de ajuda, seja com o marido, seja com o próprio pai e mãe, seja com amigos, familiares. Acho que é muito importante, porque, bem, vocês devem imaginar o quão difícil deve ser dar conta de uma criança, né, sem esse apoio. Não sei como que vocês enxergam e se faz todo sentido para vocês, porque é muito assim, né? Não se sentir sozinho durante aquilo e não ficar tão sobrecarregado, né? E assim, né, Rafa, eu sempre falo que uma mãe bem cuidada é um filho também bem cuidado, né? Nos aspectos também emocionais, claro. Sim, né? com certeza. A mãe cuidando da sua saúde emocional também está cuidando da saúde emocional do filho. Porque eu entendo que desde a vida intrauterina a gente também tá já, né, formando emocionalmente aquele filho também. Com certeza. Eu lembro que aí, trazendo só uma experiência minha, eu tenho um filho de 2 anos e 5 meses, o Arthur, e quando eu engravidei, eu fiquei sabendo da minha gravidez em fevereiro. Em março, meu cunhado foi para o hospital, para UTI, e ficou de março até junho. Caso gravíssimo de Covid, na época do Paulo Gustavo, meu cunhado usou o ECMO, pulmão artificial. Então, eu descobri a minha gravidez em fevereiro, e a minha irmã, né, internou o marido em março. E eu sempre fui da minha família aquela referência de cuidado, de acolhimento, de escuta. Então, eu não consegui no início da minha gravidez, né, eu descobrindo em fevereiro, em março, meu cunhado, ele quase morreu. Teve vários momentos que a gente quase velou ele, assim, né. E eu lá, não conseguindo curtir aquela vida enquanto a gente estava em família, né, quase
velando meu cunhado e a minha irmã num sofrimento bárbaro. E eu lembro que eu escutava muito isso, assim, mas tu não pode, né, nesse momento, e tu vai passar pro teu filho, né, essa ansiedade. Era inevitável, né, Rafa? Não tinha como naquele momento eu, Não dá né, pra e eu fingir que conversava, tá acontecendo, exato, né? eu conversava com o Arthur, explicando, né, pelo menos aquilo me acalmava, me Sim, tranquilizava. claro. Ao mesmo tempo, eu também me dava o direito de curtir aquele momento, né, da minha gravidez, da minha gestação. Então, eu tive, claro, todo o apoio da minha família, querendo me preservar, né, para que eu não tivesse tão participativa, assim, né, com a minha irmã, embora ela me acionava, mas eu escutava muito isso e eu acho que aí estou te trazendo isso para ouvir tua opinião, assim, né, se tem essa relação, né, na vida intrauterina, né, dos cuidados emocionais da mãe, como é que fica isso pro filho, né, Eu acho que a gente tem duas coisas para enxergar a partir disso, assim. O primeiro é uma certa pressão social que acontece de uma maneira natural, no sentido de que a mãe ela não pode estar mal durante a gestação, né? Eu acho que é uma coisa que já é natural, acho que a nossa sociedade cobra isso, porque se vende muito uma gestação perfeita, né? Se vende muito que é um período maravilhoso, se vende muito que é um período lindo e que, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que é um período, inclusive, muito difícil. O período da gestação e do puerpério é o período da vida da mulher que ela está mais suscetível a ter transtornos mentais. Então, assim, obviamente, quando a pessoa fala isso, a intenção dela é a melhor dos mundos, né? Não é uma coisa pensando no ruim, mas a gente sabe que essa pressão, ela acaba fortificando uma ideia de que se a mulher pede ajuda, ou se a mulher diz que tá mal, se a mulher tá sofrendo, é porque ela não está aguentando um papel que ela deveria aguentar. E eu acho que não tem que ser bem assim. E aí a gente entra no outro ponto, que é, sim, se existe um sofrimento, e esse sofrimento é real, existe um transtorno mental, um sofrimento mental, a gente pode ter uma influência negativa sobre o feto. E por isso a importância do tratamento durante o período gestacional. O que a gente tem bem documentado é que, por exemplo, não tratamento de um episódio depressivo durante a gravidez pode aumentar o risco de parto prematuro, aumentar o risco de baixo peso ao nascimento, aumentar o risco de cesárea, aumentar o risco dessa criança, esse neném, ter um transtorno mental no futuro, aumenta-se o risco dessa criança, neném, ter um episódio psicótico até os 18 anos. Ou seja, a gente tem que tratar. Se a situação acontece, a gente tem que buscar um tratamento. Esse tratamento não necessariamente é um tratamento medicamentoso, é um tratamento que pode ser psicoterapia, atividade física, né, mudanças do estilo de vida, apoio interpessoal. Mas o que a gente sabe é que se a gente não trata, os desfechos eles podem ser piores. Os desfechos são mais negativos. E dentro até dessa pressão social, é interessante o quanto que o tratamento medicamentoso já é visto com maus olhos ao longo de toda a vida, mas dentro da gestação é ainda pior, assim, tipo, como é que tu pode estar tomando um remédio durante a gestação? Isso vai fazer mal pro teu filho, né? E, na verdade, não. Se a medicação é adequada, vai fazer bem pro filho, porque se a gente não trata, aí sim a gente vai ter todos esses riscos que eu trouxe, né? Então, é muito importante esse tratamento durante a gestação para interferir para que não haja desfechos negativos por conta das situações relativas ao transtorno mental. Mas existe sim essa relação, no sentido de que se eu estou mal de algum jeito, a criança sente, né? A gente for olhar de um ponto de vista mais biológico, acho que tem todo o envolvimento também ali de uma questão do estresse, liberação de cortisol e tudo, então há algum tipo de interferência neurobiológica, e a gente vê nos estudos isso. Então o caminho sempre é o tratamento. Existem medicações que são seguras durante a gestação, existem intervenções que são testadas durante a gestação, e sempre o melhor caminho é tratar, independente de qual seja o tipo de tratamento, porque se não tratar, os desfechos podem ser negativos tanto para a gravidez, quanto para a criança, quanto para a mãe, né? Então acho que é importante a gente trazer isso, né? Porque essa estrutura de cobrança social da mãe estar bem, eu
tempo todo acaba dificultando esse acesso à rede de saúde. Perfeito. E até, Rafa, essa questão que tu falou da pressão social, cultural, o quanto também ela inviabiliza o sofrimento psicológico. Claro, né? com certeza. Né? Porque as mães não se permitem, muitas vezes, buscar ajuda ou falar sobre isso, né? Uma coisa do eu sou fraca ao buscar ajuda, né? Sendo que talvez buscar ajuda seja um dos maiores atos de coragem que se tem, né? Você enfrentar tudo para conseguir buscar ajuda, todos os paradigmas sociais envolvidos para você estar lá de frente com o psicólogo, de frente com o psiquiatra, é um ato de coragem, na minha opinião. Não é um ato de fraqueza. Eu acho que a gente tem que passar isso para as mães, para as tentantes, né? A mostrar que, olha, se as coisas não estiverem bem, ok. A maioria das pessoas passam por momentos difíceis. Busque ajuda, que é melhor do que não buscar. Isso vai fazer bem para ti e vai fazer bem para o feto. Então é importante isso. E falando agora de pós-parto, né, Rafa? Quais os principais desafios emocionais, assim? E eu até fico pensando na questão... Eu tô me preparando, né, pra engravidar, né? Vamos ver como é que vai ser. Só que o meu receio é o sono. Porque eu sei que tem a questão da privação. É uma coisa que eu me preocupo muito, né? Eu gosto de estudar muito sobre o sono. E eu tenho esse receio. Como é que vai ser? As minhas amigas todas dizem, esquece, tu não vai conseguir. Eu vou tentar. Elas fazem, não, tu não vai conseguir. Como é que são esses desafios emocionais, assim? Eu acho que um dos principais é a privação de sono. Eu acho que a privação de sono é uma coisa não somente comportamental, tem alguns estudos que mostram até redução da amplitude de melatonina, assim, a gente vê que tem alteração no metabolismo de melatonina durante o puerpério, então isso já dificulta por si só o sono. E além da privação, e aí vai voltar no que a gente está falando sobre o apoio interpessoal, todos os desafios, eles podem ser um pouco menos intensos se a gente tem um bom apoio. Então, tem a questão da privação, tem a questão do cansaço com a disposição, que está associada ali também à privação. A amamentação também é um desafio, né? Eu acho que, falando em cobrança social, a gente está mudando um pouco o paradigma, porque tinha uma coisa antes de que as mulheres queriam parar de amamentar cedo, e aí teve toda uma campanha para que amamente até quando der, e hoje existe uma cobrança também do tipo, tu tem que amamentar, porque senão tu não é uma boa mãe. Exatamente. Então acho que teve uma mudança do que a sociedade fala sobre isso. Como se também só construísse o vínculo amamentando, né? Exatamente. E muitas das vezes a gente, poxa, eu trabalho num pré-natal, a gente tem pacientes graves, assim, que muitas das vezes a gente tem que lançar mão de medicações. Obviamente, isso é exceção, assim, mas a gente lança mão, às vezes, de medicações que impedem, por exemplo, o aleitamento. Mas por que às vezes, a gente precisa lançar mão disso? Porque a gravidade daquele transtorno psiquiátrico é tão grande que se a gente não utiliza aquela medicação em específico, o lítio, sobretudo, é uma das que a gente acaba contraindicando o aleitamento. E a gente tem opções para isso, mas em alguns casos a gente acaba tendo que utilizar. A gente precisa passar isso para a mãe, olha, eu sei que tu queria amamentar, eu sei que é importante para ti, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, mas se não acontecer, não quer dizer que tu é uma mãe pior por isso. Ou alguma mãe que tem algum problema ali no aleitamento mesmo, na produção de leite, ou algo nesse sentido. Quantas vezes a gente já não teve que acolher essa mãe e dizer, tudo bem, eu sei que seria ótimo tu amamentar, mas tu pode construir esse vínculo de outra forma. Isso não está acontecendo porque tu não quer, mas talvez por uma questão do teu organismo. Então, acho que essa parte do aleitamento é um desafio que também eu acho que tem sido pouco falado, assim, né? Eu acho que a reinserção depois no mercado de trabalho também é uma coisa, né? Não sei como que foi para ti isso. Né? Rafa, eu acho que a privação de sono, a rotina, ela muda completamente, voltada para aquilo, é uma preocupação constante, a gente está sempre preocupado, né, com a criança, com o desenvolvimento, se está tudo bem. Tem aquelas mães, né, pelo menos eu observo isso até na clínica, aquelas mães que acham que não têm capacidade de cuidar do filho, né, e aí ficam o tempo inteiro cuidando, olhando, observando, né? Aquelas mães que se abandonam completamente, né? Deixam de cuidar de si, de olhar para sua vida em prol do filho, e se a gente não se cuida como mãe, a gente também não consegue dar uma atenção, né, com qualidade para o filho, né? Eu acho que tem também
E eu senti isso muito, assim, uma mudança de identidade, né? A nossa identidade como pessoa, como mulher, como profissional, eu percebia, parecia que não era mais a mesma pessoa depois que me tornei mãe, né? Como é que tu vai voltar para tuas atividades laborais, profissionais, né? Como é que vai ficar teu filho, com quem tu vai deixar o filho, né? Então, eu acho que são vários desafios. Obviamente que eu acho que o que sustenta, eu sempre dizia isso, o que sustenta esse esgotamento mental também, né? Porque não é só o cansaço físico, né? Da privação do sono, da amamentação. Eu tive uma experiência muito difícil. No primeiro mês eu amamentava chorando, né? Eu tive muita dificuldade, muitos problemas na amamentação. E também sempre escutava que precisa amamentar, que o vínculo se faz através da amamentação. E quando eu não muitas vezes sofria ali, eu pensava, mas eu preciso amamentar, né? Crianças, histórias que a gente vai né, escutando e construindo. E então, o que para mim foi o mais, eu acho que o mais desafiador foi eu buscar uma nova identidade, assim, né? Como mulher, como profissional, coisas até como eu me enxergava, né? As roupas não serviam mais, acho que isso né? Já não tinha gostava mais isso que a mais, gente não tinha colocado já também. não gostava mais de mim, já não me reconhecia mais o meu corpo, né? Então eu acho que é uma mudança muito sistêmica, assim, né? Muito integral na vida da mulher. E o que eu estava falando antes, o que me sustentava com esses desafios era o amor pelo meu filho, assim, né? É um amor que eu sempre digo que não existe igual. E é esse amor que me sustentava, assim, né? Por essa relação, por esse vínculo, né? Porque eu acho que os desafios no pós-parto, eles são, por mais que tu tenha uma rede, eu tenho meu marido que é um excelente pai, me ajudava em absolutamente tudo, só que tem coisas que não adiantava, eu precisava de mim, era eu. Com certeza. Então por isso que eu falo assim que eu lembro de madrugada, o Arthur até 6 meses, ele teve muito refluxo, eu passava as noites com ele, acordado, ele em pezinho assim comigo, e meu marido aí na volta e tal, mas eu amamentando, eu lembro que eu chorava várias madrugadas, porque eu me sentia muito sozinha, estando com meu marido ao lado. Sim. Mas é uma solidão no sentido que depende só de ti. Não e tem uma cobrança. Exato, exatamente. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar amamentando, né? Então, também eu lembro, e até nem sei se tem uma relação, eu lembro que quando eu amamentava, não sei se tem uma questão hormonal, assim, Rafa, eu realmente não sei. Mas eu lembro que no final do dia, geralmente no final do dia, quando eu estava amamentando, eu tinha vontade de chorar. Sim. Chorava, quando baixava o sol. Sim. Ao entardecer, eu amamentava o Arthur e chorava, mas não porque eu não estava feliz com aquele momento. Estresse crônico. Mas vinha, sabe? Eu acho que todas eu me permitia chorar. Amamentar não é fácil, né? Não é. Não é fácil. Dolorido, é cansativo, gasta muita energia, né? Tanto que mulher que amamenta geralmente tem mais fome também, por uma questão de déficit calórico, assim, né? Então tem esse cansaço, e é um cansaço que ele não se esgota com uma semana, né? É um cansaço que ele se mantém por um bom tempo. Né? Então, é um estresse crônico. Assusta, né? Ouvindo falar, assim. Eu ouço elas falar, eu fico apavorada, eu fico assustada, né? Mas é que nem ela disse, né? Tem um motivo, que é o amor pelo filho. Um amor muito forte. Eu acho que no fim é o que sustenta, né? A maioria das vezes essas situações. E quando não sustenta também, não quer dizer que tu ama menos. Né? Não, claro. Eu acho que é importante levar isso também. Claro, com certeza. Sim. Com certeza. Rafa, quais são os fatores de risco que podem predispor uma gestante a transtornos mentais? Essa é uma pergunta interessante. Acho que a gente tem vários, assim, né? Acho que alguns que me chamam a atenção. Ter um transtorno mental prévio é um fator de risco muito importante para qualquer outro transtorno mental. Então, se a pessoa já teve um episódio depressivo durante a vida, tem episódio depressivo, tem transtorno bipolar, tem estresse pós-traumático, não sei, tem um diagnóstico, isso já é um fator de risco para que durante a gestação aquilo piore. Né? Então, assim, sempre digo assim, olha, se tu está planejando engravidar, converse com o teu psiquiatra, não somente com o teu obstetra, né? Porque isso é uma parte importante, muito importante que... Muito importante isso. Eu acho que se a mulher ela está pensando em engravidar, é importante que ela esteja bem mentalmente. Quando a gente olha num cenário Brasil em que 60% das gravidezes não são planejadas, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não olham para estar bem mentalmente para engravidar, né? Então, assim... É uma realidade, né? Geralmente, infelizmente, não se há um planejamento familiar
na maioria das vezes do Brasil. Principalmente, obviamente, quando a gente olha dentro das populações mais carentes, isso é mais comum, mas isso não se limita a isso, né? Então, ter um transtorno mental prévio é um fator de risco importante. Porém, muito bom deixar claro que o transtorno mental prévio também não te impede de engravidar, né? Porque existe, por exemplo, já ouvi algumas das vezes pacientes vindo até a mim e falar, doutor, eu tenho um transtorno bipolar e eu já ouvi falar que eu não posso engravidar. Né? Não existe isso, né? Obviamente, se é um transtorno mental grave, a gente vai ter que ter todos os cuidados para que tu esteja bem mentalmente para que isso ocorra, né? Mas a gente sempre vai levar em consideração a vontade da mulher engravidar, né? Então, isso é uma parte importante do transtorno mental prévio, e quanto mais tratado, menor é a chance de que ocorra essa piora durante a gestação ou puerpério. Dentro dos transtornos mentais prévios, o transtorno bipolar é um transtorno que acaba tendo um maior risco de descompensação durante esse período. E existe também o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que é aquela TPM mais exacerbada que aumenta o risco substancialmente da mulher ter uma depressão pós-parto, justamente pelo fato de que esse transtorno está intimamente relacionado aos hormônios sexuais femininos, né? Então, eles dividem um pouco dessa etiologia, né? Relação com o estrogênio, com a progesterona. Baixo apoio interpessoal também é um fator de risco importante, né? Não ter essa rede de apoio. Mulheres também que sofreram e sofrem de situações de violência tendem a ter um risco maior de desenvolver também esse transtorno mental durante a gestação. Então, todos esses cuidados são muito importantes que a gente tente tratar antes de uma possível gestação, né? Eu acho que eu destacaria esses como os principais, assim, né? Acho que os principais elementos que a gente precisa estar de olho antes de pensar numa gravidez e etc. Acho que é uma parte importante. O ideal seria esse, né, Rafa? Que nem tu disse, né? É muito importante a gente consultar um psiquiatra, a gente cuidar de todas essas questões. Espero que as pessoas, né, pensem, né? É importante tanto uma consulta pré-concepcional, pré-natal, né? Até bem importante antes da concepção, antes do nascimento e após o nascimento. Com certeza. Né? E hoje eu trabalho como faço a minha pesquisa lá no pré-natal de alto risco do HPV, e é interessante, sempre que eu vou nos podcasts eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas passam ali pela Independência, olha aquele hospital, não imagina a riqueza que tem no sentido de estrutura de corpo de pessoas que trabalham com a parte da psiquiatria da mulher. Atualmente a gente está com um grupo de pesquisa lá, que é o Pregwell, que a gente tem desenvolvido algumas pesquisas justamente durante a gestação com mulheres que têm transtornos psiquiátricos. Então a gente tem um pré-natal em que as mulheres com transtornos psiquiátricos não só de Porto Alegre, mas de grande parte do Rio Grande do Sul são encaminhadas para nós e para a gente uma referência ali, né? Sim, para a gente fazer justamente essas intervenções baseadas em evidências de qualidade quanto à medicação. É uma equipe multidisciplinar, isso é muito importante. Tem psicólogo, nutricionista, obstetra, serviço social, todo mundo junto para conseguir entregar o melhor para a paciente. A gente tem uma internação psiquiátrica para gestantes, com leito para gestantes, então isso é uma parte importante que é muito difícil, às vezes se uma gestante tem alguma descompensação e às vezes a gente precisa internar, não sabe muito bem aonde, não são todos os lugares que aceita, então lá tem todo esse contexto que eu acho importante passar para as pessoas para que saibam que existe, né, porque tudo via SUS, assim, então é interessante essa questão do apoio durante esse período. Bom, então, Rafa, quais são os mitos mais comuns sobre saúde mental na gestação e puerpério? Vamos lá, acho que o principal, acho que não dá para usar medicação durante a gestação. Eu acho que esse é um mito muito comum, e a gente sabe que tem medicações seguras durante a gestação, a gente precisa tratar. Acho que outro mito comum é que a mulher, ela nasceu sabendo sofrer o período gestacional de puerpério, né? Existe esse mito de que a mulher sabe sofrer durante esse período e que, na verdade,
é um mito, ninguém sabe sofrer uma coisa, se está em sofrimento a gente tem que buscar solucionar esse sofrimento, isso não faz ela mais ou menos mulher, né? Um outro mito que eu posso Vamos lá. colaborar aí é que eu escutava muito também, que a maternidade ela é instintiva, ou ela é isso é intuitiva. interessante. É verdade, Né? tem bastante. É instinto da mulher. Tu vai saber, né? Amamentação é instinto. Tu dá conta, tu sabe. Né? E quanto isso é um erro, né? Absoluto, porque Sim. a gente precisa se preparar para a maternidade, né? Buscar apoio, né? Aprender sobre, né? Estudar sobre, né? Eu, por exemplo, lembro que na minha gestação, desde o 3º mês, eu já estava fazendo curso de Curso de gestante. amamentação, de como dar banho. Isso que eu tenho 2 irmãos, cuidei dos meus 2 irmãos, né? Nossa, desde pequenininho trocando fralda, dando banho, então eu já tinha uma boa experiência, mas é diferente, né? Sim, Eu estava num papel ali como irmã, né? É outra coisa. Não, mas esse é um bom mito, né? O É. quanto, até tu falou sobre essas questões de amamentação, o quanto que existem técnicas que facilitam a amamentação, né? Que se a pessoa não sabe essas técnicas, é muito mais difícil conseguir amamentar. Exatamente. Então, a importância desses cursos de gestante, poxa, eu acho fenomenal, assim, até falar sobre essas questões de saúde mental durante a gestação. Acho que esses cursos têm um papel fundamental. Acho que esses são os principais mitos que me vêm à cabeça. Não sei se tem mais algum. Eu acho que é isso. Aí entra mais essa questão que a gente falou antes, né? Que a mãe tem que ser forte, né? Que a mãe tem que ser uma super heroína, né? Muitas vezes eu também escutava, eu acho que hoje já mudou bastante isso, graças a Deus. Mas que a depressão era bobagem, que a depressão é rara, ou que a depressão é passageira, né? Que a gente tem que sacrificar, que a mãe tem que sacrificar o bem-estar próprio em prol da criança, em prol do filho. Exatamente. Né? Eu acho que se colocar em segundo plano não é uma opção. Acho que tu tem que estar em primeiro plano dos seus cuidados, porque sem tu estar se cuidando, tu também não está cuidando do teu filho bem, né? Então, isso é uma parte importante da gente pensar, né? Se tu não tá bem consigo mesmo e não tá buscando ajuda para estar melhor de alguma maneira, com certeza a criança também está sendo afetada, né? Então a gente precisa se cuidar também, isso é uma parte importante, né? Existe uma relação entre saúde mental da mãe, a gente já falou sobre isso, mas enfim, se tu tiver algo para complementar, se existe uma relação entre saúde mental da mãe e o desenvolvimento emocional da criança. Sim, foi aquilo que a gente falou, né? Sobre a importância de justamente necessitar desse apoio, porque se a mulher está mal, a gente sabe que existe posteriormente uma chance maior da criança ter algum tipo de consequência quanto a isso. E aí eu entro também numa situação de negligência que às vezes a gente encontra, né? Claro, eu acho que são perfis diferentes, mas tem alguns estudos mostrando, sobretudo, mães que às vezes tem um transtorno mental grave associado ao uso de substância, por exemplo, né? Álcool, drogas, e o quanto que essa dificuldade de ter o apego com a criança é influenciada pelo uso de substâncias, né? Um apego materno de qualidade, e ter um apego materno é um preditor não ter um apego materno positivo é um preditor negativo de transtorno mental no futuro, né? Então acho que é importante também a gente ter esse olhar sobre o apego e coisas que a gente pode tentar fazer para que a mulher desenvolva mais apego à criança. Eu acho uma parte importante também de trazer. Eu acho que o Rafa também falou brevemente, mas como os transtornos mentais pré-existentes podem influenciar a gestação e o puerpério. Eu acho que isso, assim, a gente precisa estar bem tratado, de certa forma, e estável, porque quanto mais instável a mulher engravidar, maior é a chance dela desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico posteriormente, né? Mas até falando dessas coisas, me veio algo na cabeça que é a respeito também, que eu acho que é subvalorizado e falado sobre as alterações corporal da mulher, né, durante a gestação. Bem importante. As questões alimentares em si já são pouco faladas em qualquer época da vida, né? A gente vê muito na clínica, enfim,
o quanto que, se a gente não pergunta ativamente a respeito da relação da mulher com o corpo, da relação da mulher com a comida, ela não vai trazer isso espontaneamente muitas das vezes. Tanto que transtornos alimentares são subdiagnosticados porque não são procurados, né? Então, se a gente começa a perguntar, a gente começa a enxergar as coisas. E quando a gente está falando da gestação, poxa, é uma alteração no corpo muito grande durante um tempo prolongado e que não termina quando tem o parto, né? Na verdade, isso se mantém por um bom tempo e talvez o corpo da mulher não volte a ser como era antes. É natural que isso aconteça. E as comparações sociais que têm ocorrido dentro disso têm sido cada vez mais intensa nesses tempos de redes sociais, de pessoas que vivem pelo corpo. Então, eu estou me comparando com a blogueira tal que vive da imagem dela e que ela conseguiu em um mês estar com o corpo que ela estava antes da gravidez. Obviamente, não vai aparecer ali tudo que ela fez para ela conseguir ter esse corpo, como que é a vida dela, e o quanto que ela depende desse corpo para a vida, e o quanto que talvez ela até, enfim, se esforçou também para conseguir ter aquilo, mas num contexto completamente diferente do que o da mulher que está falando, né? Então, acho interessante trazer isso, porque também é uma fonte de sofrimento, né? Também é uma fonte de desconforto durante esse período. Eu lembro que quando eu engravidei, né? Eu sou uma mulher magra. Eu engordei 17 quilos, né? Sou pequena, na verdade, né? Então, eu tava, nossa, um barrigão. E aí o Arthur nasceu e eu continuei, ainda brinquei que eu saí do hospital com um bebê na barriga, assim, né? Porque a gente sai muito ainda, né? Sim. E demorei bastante tempo para me reconhecer, assim, e até também aceitar que o meu corpo, ele não será mais como era antes, né? A não ser que eu faça uma intervenção e não é o que eu busco, né? Eu busquei, assim, eu lembro que ali com uns 8 meses do Arthur, eu peguei e fiz uma limpa no meu armário, assim, até com roupas que hoje já não me cabem mais, não no sentido de servir a roupa, né? Mas com a minha identidade. E olhei pro meu corpo, pensei, bom, mudou, tenho também uma cicatriz, né? Minha pele fica mais flácida, né? Cada corpo é um corpo, enfim, tô trazendo da minha experiência. E também entendi, bom, que foi uma casa que eu abriguei também o meu filho, né? E poder olhar pro meu corpo hoje como uma mulher que é mãe, que passou por uma gestação, que mexe em todos os órgãos, né, Rafa? Sim, exato. Então, mas a gente vê, assim, o quanto isso tem uma interferência na autoestima, na identidade, né? Às vezes até na não aceitação, no não reconhecimento. E eu acho que é um aspecto bem importante de trabalhar, assim, né? Eu acho que a cobrança que existe da mulher sobre o corpo já é uma cobrança que acontece desde que ela é menina, né? Bem pequena. E quando tem um período gestacional que há uma mudança abrupta do corpo naquele período, caramba, isso mexe muito, né? E eu acho que entender o funcionamento daquilo como algo natural é importante, não fazer essas comparações indevidas, né? Em tempos de redes sociais, se comparar é uma coisa bem complicada, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo com frequência. Então, acho que dentro desse período é muito importante a gente também falar sobre essas alterações do corpo, né? E por isso que é tão importante o apoio psicológico, né, Rafa? Porque nesse mundo de redes sociais, a gente olha a blogueira tal, que tem uma vida, né, um contexto de vida completamente diferente, com não sei quantas babás, com o marido que tá ali, enfim, né? A gente não sabe como é a questão de genética. Sim. A questão de sono, daqui a pouco ela dorme a noite inteira e tem a babá que cuida durante a noite. Então, é complicado quando a gente faz essa comparação. Eu sempre digo uma coisa, se inspirar, dizer, tá, com pessoas reais, né? Outra coisa é a gente olhar para uma digital influencer que tá lá com a barriga negativa um mês depois, né? O quanto que gera de ansiedade, estresse, né? Essa questão de comparação a culpa por mas eu não tô conseguindo, o que tá acontecendo, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso usar uma medicação? E o quanto que isso pode interferir na relação com o filho também. Com certeza, com certeza. Você tá se sentindo mal com o corpo, como tu disse, que foi a casa, a morada do filho durante um tempo, né? Então, acho que ter essa visão de mudança como algo natural é importante de ser trabalhada e que às vezes não é algo fácil de ser trabalhado. E aí entra a importância da psicoterapia, né? De conseguir mostrar isso para a mulher, de conseguir derrubar talvez algumas crenças que ela tenha já de muito tempo em relação ao corpo, em relação a mudanças,
E, enfim, eu acho que é um tema importante de ser abordado também. Com certeza. E Rafa, quais são, tu pode nos dar algumas dicas, assim, de estratégias para lidar com o estresse e com a ansiedade durante a gestação, assim, né? Claro que imaginar que a pessoa está fazendo um acompanhamento, tem uma rede de apoio, né? Mas se puder passar algumas estratégias. Eu vejo sempre uma das coisas que eu acabo estudando no meu mestrado é justamente essas estratégias não farmacológicas, assim, eu acho importante, né? Como prevenção. E talvez uma das coisas que a gente mais tem estudado e tem sido esse objeto de estudo dentro da minha pesquisa de mestrado é a atividade física, né? O quanto que a atividade física pode ser um instrumento de saúde mental, facilitador de saúde mental. A atividade física durante a gestação, ela não deve ser desencorajada, muito pelo contrário, ela deve ser encorajada. Obviamente, mulheres que talvez tenham, enfim, alguma comorbidade, alguma doença obstétrica que impede com que ela faça atividade física, isso também tem que ser levado em conta. Mas, enfim, a maioria das mulheres podem e devem fazer atividade física, e eu acho que a atividade física, além de diminuir, por uma questão biológica também, a predisposição a transtornos mentais, eu acho que a atividade física ela tem um papel de interação social muito importante, né? Sobretudo atividades físicas que são em grupo, geralmente aumenta vínculos. Aumentando vínculos, tu tá tendo a percepção de cuidado um pouco maior, tu tá criando amizades. Eu acho que isso tem um papel muito importante, assim. Então, coloco a atividade física talvez como um instrumento muito importante de promoção e prevenção à saúde mental. Outra coisa que eu acho bem interessante é o que tu disse, assim, estar dentro de grupos também, eu acho que é uma coisa importante de dividir, às vezes, a angústia. Então, grupos de gestante, cursos de gestante, eu acho que tem um papel interessante para conseguir ter iguais ali, né? Essa coisa de a pessoa talvez entenda um pouco melhor o que tu tá sentindo. Eu acho isso, poxa, mega importante, assim. Às vezes até trocar com amigas que já são mães. Isso, exato, né? exato. Eu acho que essa troca é muito importante. Guardar para ti é ter a certeza de que aquilo é verdadeiro. E a gente sabe o quanto que os pensamentos, eles nos enganam. Então, acho que isso é uma parte muito importante, assim, ter com quem dividir os próprios sofrimentos. E eu acho que lazer, né, entra nessa parte de atividade física, tem que ter um espaço de lazer. Mas uma coisa que eu acho muito importante é a mulher lembrar que, além de ser mãe, ela também tem outros papéis, né? Ela também é filha, ela também é esposa, ela também é amiga, ela também é profissional. Então, tentar distribuir também parte do seu tempo para cuidar de ti própria, né? Para fazer uma coisa que é prazerosa para ela, para conseguir fazer algo que seja importante para ela naquele momento. Que ela se sinta capaz, né? Exatamente, a autoeficácia, né? Quando a gente faz algo e a gente consegue fazer aquilo, a gente tem a capacidade, a gente começa a ter a certeza que a gente tem a capacidade de fazer a coisa. E isso traz uma sensação de bem-estar. Isso, inclusive, também diminui o risco de desenvolvimento de transtornos mentais, essa autoeficácia. Então, eu acho que seriam essas dicas, assim, né? Não estar sozinho, fazer coisa que tu gosta, colocar um estilo de vida saudável na tua vida. Eu acho que seriam as principais. E o quanto é importante também a mãe estar atenta a essa questão de olhar para os diferentes papéis, porque se tu não tá atenta a isso, rapidamente tu perde os outros papéis, né? Tu te envolve, né? Fica presa só o papel da mãe, com os cuidados, com a rotina, né? Então, o quanto é importante a gente estar atenta enquanto acontece, né? Estar atenta lá enquanto tu é mãe, quando tu tá ali no puerpério, enquanto tu tá, né, vivendo a maternidade, de poder olhar para si, para o autocuidado.
cuidado, né? certeza. Às vezes é ter um momento que tu possa tomar um banho relaxante, um banho com calma, Uhum. fazer tua mão, fazer tua unha, ir no Isso. cabeleireiro, arrumar o cabelo, dar Sim. uma caminhada ao redor da O quadra e autocuidado, tomar um café né? com uma amiga, Exatamente, né? Às vezes são pequenas atitudes que fazem uma grande diferença na saúde da E mulher. aí, Com o certeza. quanto que a psicoterapia às vezes é importante para isso, né? Porque isso, às vezes, a gente, dentro de um setting terapêutico, a gente coloca junto a paciente, né? Olha, calma aí, vamos olhar para isso aqui. Quem sabe a gente coloca aqui na tua agenda isso. Porque às vezes isso não parte de uma maneira espontânea, né? Porque são tantas coisas acontecendo e uma pressão muito grande E a de se culpa. resolver, né? Exatamente. Mundo novo, né? Exato, e uma coisa de se resolver, principalmente as situações relacionadas à criança, ao bebê, que, bem, claro, vai ter que ser resolvido, mas que não se tem uma energia para conseguir distribuir os outros papéis durante a semana, e quando se distribui tem a culpa. Né? Então, acho que um instrumento psicoterápico é importante durante esse momento, de mostrar para a mulher, olha só, vamos pensar em fazer isso aqui, distribuir isso aqui. Então, acho que vem muito esse papel do psicólogo, da psicóloga nesse momento. Porque os anos iniciais são mais difíceis, o primeiro ano especialmente, mas esse primeiro ano vai passar. E se tu não olhar para ti, né, a criança tá lá com 1, 2, 3 anos e como é que a mãe está, né? Exato. Exatamente. Eu acho que a culpa é bem importante ser trabalhada em psicoterapia. A questão da culpa, da autoestima, de conversar com o terapeuta, o que eu posso fazer para melhorar, né? Isso que tu falou, assim, da gente trabalhar até, pensar em atividades, assim, o que a gente pode fazer, a questão da atividade física, fazer essa organização da rotina também, né? Levar ideias, assim, para gestante. Então, eu acho bem importante também. Bom, Rafa, eu acho que eram essas as perguntas que a gente tinha para fazer. Mais uma vez te agradecer, né, pela tua contribuição, pela tua competência, pela tua dedicação. Tu é um profissional que eu admiro muito, né? Eu e o Rafa, a gente faz uma parceria bem interessante. Os pacientes que eu indico, todos os meus pacientes gostam muito do Rafael, da sua seriedade, da sua humanidade, né, Rafa? Então, muito obrigada por contribuir aqui no episódio hoje sobre saúde mental no período da gestação e do puerpério. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer te ter aqui. Acho que tu pode contribuir muito, assim, com um assunto super interessante, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos, né? E não esqueçam de compartilhar, curtir, enviar esse episódio para outras pessoas também poderem ter acesso, mamães, futuras mamães. Vai ser bem interessante para todas.